Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom, Juliana? Tudo bem, pastor? Tudo Como, bem, graças a Deus. como estão as coisas por aí? Começando a se movimentar? É, as coisas estão aos pouquinhos voltando ao normal, né? Ninguém está aguentando mais essa paradeira, né? Graças a Deus. Aqui em São Paulo, todo mundo já foi para a praia. E quem não foi para a É, praia fez festa. Esse fim de semana foi impressionante assim a quantidade de gente que a gente viu se movimentando. Bom, o pessoal está entrando aí. Aqui Juliana Nascimento, vocês já conhecem. Eu tô com o Pastor Cote, falar rapidamente do Pastor Cote que dispensa apresentações, né, pastor? Mas falar um não, acho que pouquinho, tem Pastor muita Cote. gente aí que não me conhece ainda, provavelmente. Pastor Cote foi meu professor no Secrai, quando eu fiz lá o curso de aconselhamento cristão. E foi meu professor lá, mas eu já o conheci através do pastor Luciano Subirá, que tanto falava nas ministrações dele, como diz o Cote, eu fui querer saber quem era o Cote. E aí, gostei muito da forma que os assuntos eram abordados e comecei a estudar mais. Tem uma série de livros, de DVDs e etc. E acompanhei o que eu conseguia de Eiffel também na época o Eiffel, na época pelo YouTube e outras gravações. E aí, antes aí do pessoal entrar, eu vou falar um pouquinho. O Pastor Cote, ele tem diversos livros, eu tenho alguns, tá? Não tenho todos. Mas ele tem livros assim maravilhosos que eu me debruço em estudos e que às vezes leva meses para concluir. Mas eu gosto muito de A Dinâmica da Personalidade, tá? Pastor Cote também tem uma livraria online, né, Pastor Cote, da Jocum. É... Isso, a gente tem uma gráfica e editora, né? É gráfica e Uhum. editora Jocum, então tem bastante conteúdo lá no editorajocum.com.br. Perfeito. Se vocês quiserem entrar, ó, gente, os livros do Pastor Costa tem muito mais lá. Eu tenho só alguns. Inclusive, o último dele eu tô querendo já. Não tenho ainda, mas, ó, pode apresentar aí, pastor. Aqui, ó. Josué. Esse Isso. é eu lancei agora recentemente, né? Inclusive, assim, já Uhum. é um material que eu ministro, né, há muitos anos e que eu sempre queria já, na verdade, tinha uma necessidade de lançar em livro, né? Mas essa correria nossa aí de agenda, muita viagem, né? E Uhum. aproveitei essa pandemia aí para a gente poder escrever, né? Mas ficou muito bacana. Josué, o Manual da Vida Abundante. É um estudo ali Então, sobre esse, o esse é livro de o, Josué. esse é o meu próximo. Porque todos os livros são muito profundos. Outro livro que eu gosto muito também, que é o Obreiro Aprovado, né? E tem esse livro que me ajudou muito também em aconselhamento, a espiritualidade e a homossexualidade. Inclusive, Purificação do líder. esse Hum, livro aí, a gente até mudou o título dele agora, a gente colocou a hum, espiritualidade e a sexualidade. Porque, na verdade, hum, assim, ele é um livro assim para ferramentalizar conselheiros que estão sim, lidando com distúrbios na área sexual, né? Então, se você exatamente. coloca homossexualidade na capa, tem muita gente que pensa que o livro é só para homossexual. E não é. A gente trata dessa questão também, Sim. né? Mas ele deu uma mudadinha aí no título. Porque ele, inclusive, é bem profundo, né? Ele não se atém apenas a esse título, realmente. É, Cura e Edificação do Líder. Gente, eu estou indicando esses livros, não é mexão, o pastor Cote não me pediu para indicar. Eu estou indicando porque eles realmente fizeram parte da minha concepção como conselheira cristã e fazem parte, inclusive, para consulta. A Oração do Justo, tá? Então, eu acho que deve estar faltando pouco aqui, pastor, viu? O Avivamento do Odre Novo e esse manual de pastoreamento inteligente, o padrão do aconselhamento. Então, eu tenho aqui a minha pequena coleção que eu consulto e que eu estudo, e em breve aí vou estar com esse novo livro também. Tem mais algum aqui que eu acho que falta, que eu devo em algum momento Hein, dar. Juliana, tem um livro que, assim, Hum, você que trabalha com aconselhamento, seria muito interessante,
Também mudei o título dele. Antes o título era A Lei, a Moral e o Divórcio. Agora ele chama Conflitos Eu tenho. Conjugais. Eu Tem tenho esse também? livro. Ele só deve estar numa outra estante que eu não achei aqui, porque um pega para ler, o outro pega. Sim. E se eu descobrir que alguém emprestou aqui, o negócio vai ficar feio, porque ele emprestou não volta, né? Mas eu tenho também esse livro. Foi um dos livros que eu comprei. Não terminei de ler, mas é um assunto muito que vem muito a calhar, e a gente pode também falar disso depois, que é um conflito gigantesco. Quando você vai aconselhar e entra nesse assunto, Deus nos acuda mesmo. Esse livro, assim, vamos dizer, a parte mais substanciosa dele é exatamente, né, como você lidar com uma ferida de adultério e também como você lidar com a questão do divórcio, né? Essa é uma área muito sensível. A gente Sim, sabe aí que quase que a metade dos casais que estão chegando nas nossas igrejas, eles já estão aí no segundo casamento, terceiro casamento, não é? Já é uhum. uma família assim com uma composição um pouco mais complicada, né? Então, como a gente ajudar essas pessoas, né? E quando a gente aborda sobre adultério, divórcio, lógico, a questão não é a gente trazer culpa para as pessoas, não é assim esmagar a cana quebrada, né? Mas é a Sim, gente oferecer realmente caminhos, ferramentas para a gente poder restaurar essas pessoas, né? perfeito. Isso é o que a gente mais precisa, né, pastor? Porque é, as pessoas, elas às vezes falta um pouco de conhecimento, de entendimento e de amor na hora de tratar esses casos que chegam aos montes, né, nas nossas igrejas. Sim, Graças a sim. Deus que eles chegam, né? E muitos até vêm para a igreja por causa desses conflitos, dessas crises, né? O cara às vezes já está destruído. Então, assim, ele está buscando em Deus. Sim, Normalmente, por que uma pessoa vai para a igreja? Por que ela vai buscar Deus? É porque realmente ela já está assim, insustentável, a situação dela já está insustentável. não Né? tá Igual a dando nossa mais, conversa né? hoje aí da questão da depressão, não é? É impressionante assim, a enxurrada de pessoas que estão vindo para a igreja exatamente assim na tentativa de resolver essas crises, né, que não são só circunstanciais, mas existenciais. Né? E pelo que eu percebi, pastor, essa pandemia, ela deu uma afetada master em quem já sofre do problema, e quem não sofria do problema começou a desconfiar que possa ter algum indício de depressão. Eu vou trazer aqui hoje, para a gente falar um pouquinho, esse livro que é Raízes da Depressão, que foi um livro que me ajudou muito no aconselhamento com mulheres, inclusive me ajudou muito a detectar raízes de amargura, né, indiferenças, uma série de coisas que a gente vai passando pela vida e acha que está tudo bem, e que no fim das contas, se elas não forem tratadas e não forem curadas, durante um tempo fica amenizado, mas uma hora vem à tona, né? Porque nós somos seres trinos, né? Temos a nossa alma com todas as suas imperfeições, os seus traumas, e isso precisa ser bem elaborado, senão daqui a pouco a gente vai só acumulando, acumulando, falta de perdão e amargura e rejeição. Daqui a pouco isso estoura numa depressão. É, eu tive depressão, já compartilhei isso com o senhor, tive um processo de cura aí nas mãos de Deus, porque ela era de cunho emocional, não era algo químico. Então, fiz terapia, fiz aconselhamento, busquei em Deus as respostas, me permiti ser moldada por Ele. Foi um processo, tá? Né? E é importante a gente, antes até de destrinchar esse assunto, dizer que é um processo, né? As pessoas chegam, elas querem Sim. a cura, elas não querem passar pelo processo. O Então, foi um processo, processo. o processo, né, Juliana, é uma lei. Tudo é um processo, né? Uhum. Então, quando você cria uma expectativa de resolver instantaneamente as coisas, quer dizer, você já está partindo aí de um paradigma errado que não vai funcionar, vai ser mais uma frustração, né? Acho interessante essa colocação sua.
Porque a gente chega, e eu lembro que quando eu cheguei, pastor, eu não queria passar pelo processo, não, tá? Eu só queria a cura e voltar a ser quem eu era e estaria tudo bem. E aí, no meio do caminho, eu descobri que eu precisava de um processo, eu precisava de uma reestruturação dos meus valores, da forma que eu via a vida, da forma que eu enxergava o comportamento das outras pessoas e o meu erroneamente, porque a gente sempre acha que tem razão de alguma coisa, sair do campo da justificativa e vir para o campo do problema é comigo, eu preciso me tratar, Sim. eu preciso me conhecer, eu preciso relaborar os meus traumas, eu preciso que Jesus entre no negócio, mas eu preciso também fazer a minha parte, né? Então, nesse processo de cura da depressão e depois de cuidar de mulheres com depressão, eu vi muita gente que chegou querendo que a gente colocasse a mão na cabeça e que ele saísse curado, quando na verdade isso é uma coisa que É. independe da vontade divina. Deus quer nos curar de todas as coisas, mas Ele nos cura à medida que nós nos abrimos para sermos tratados. Aqui, pastor, a gente vai ter muita gente também que não é cristão, tá? Sim. Então, a gente está abrindo até para o Então, canal. olha só, Juliana, só uma coisa Uhum, interessante aí, né? Essa tendência, às vezes, que as pessoas têm de mistificar um quadro depressivo, né? E até a maneira de Deus intervir nisso. uhum, Lógico que Deus é um Deus sobrenatural, ele pode nos curar, nos restaurar com um estalo de dedo, não é? sim, Para ele não tem limite nenhum. Só que a questão maior, assim, não assim, veja bem, milagres não transformam o caráter das pessoas, não aprimoram o desenvolvimento da personalidade, não é? Assim, um milagre tem o seu lugar, tem a sua importância, mas o que na verdade vai nos transformar e transformar o nosso caráter é o processo. E muitas vezes um quadro depressivo é um chamado de Deus para a gente passar por um processo que a gente precisa de passar e que às vezes a gente está tentando evitar. E com exatamente. isso a gente começa, vamos dizer assim, a alimentar um processo de autossabotagem. Entende? E Exatamente. Deus está nos levando por um caminho, né? A gente pode até conversar um pouquinho sobre isso, sobre a questão da dor. Como você Sim. lidar com a dor? Qual que é a função da dor? Não é? O que, que Deus está querendo falar conosco, né? Através da dor, através de um quadro depressivo, de uma situação como essa, né? É importante você falar isso, porque o meu caso de depressão foi exatamente Deus me paralisando para tratar o que ele precisava tratar. Eu digo que se Isso, eu não tivesse chegado na depressão, talvez até hoje Deus não tivesse conseguido fazer o que ele precisava fazer na minha vida. Porque eram estruturas muito fortes que foram, inclusive, concebidas num lar cristão, mas depois destruídas nessa rebelião que a gente tem quando a gente não consegue entender certa parte como a religião se posiciona. Vim até de uma cultura bem mais tradicional. Então, em determinado momento, ou ele me levava para o deserto, ou eu ia ser intratável. Ele não ia sim, conseguir me tratar. Então, ele precisou me levar para o zero, né? Quando a gente fica em depressão, a gente realmente questiona todos os valores e a gente começa a ouvir mais, porque a gente não consegue mais elaborar, né? A gente não consegue mais ter as certezas. Então, sim. eu vou sempre compartilhar um pouquinho do que aconteceu comigo. Eu acho que as pessoas se identificam quando a gente fala o que a gente sentiu na pele, mas eu queria que o senhor falasse para a gente o que é a depressão. Nas suas palavras, o que é a depressão? Então, normalmente a gente define a depressão como um quadro clínico, onde a pessoa já não consegue mais reagir, elaborar uma reação por si mesma, às Uhum. vezes vai precisar realmente de uma intervenção. É interessante que no início aí da sua fala você usou essa terminologia que nós somos um ser trino, né? Quer dizer, nós moramos num corpo, né? Nós temos um corpo, uma alma e um espírito, né? A Bíblia nos define dessa forma. E é muito importante, eu gosto assim desse
paradigma, né, desse mapa, da gente poder entender o ser humano de uma maneira mais holística, integral, não é? E normalmente eu falo isso, às vezes um distúrbio orgânico, normalmente ele tem uma raiz psicoemocional. E um distúrbio, uma desordem psicoemocional que se sistematizou, normalmente ela está enraizada realmente em alguma disfunção espiritual, ou seja, a maneira como nós nos relacionamos com essa ordem estabelecida por Deus, porque afinal de contas, Deus é o nosso Criador, né? A Bíblia é o nosso manual de funcionamento. E quando você começa a operar qualquer equipamento fora do manual, desobedecendo o manual, fora do propósito, não é? Com certeza isso vai trazer assim algumas consequências que podem até se tornar trágicas, né? Então é importante a gente analisar um quadro depressivo, não é? Assim, não só porque a tendência psiquiátrica, assim, principalmente no início, era mais essa, analisar a coisa organicamente, você olhar para o ser humano como se você fosse uma farmácia, ó, tá faltando essa substância, tá faltando aquela outra, mas hoje já se sabe, inclusive esse conceito das desordens psicossomáticas. O que é uma desordem psicossomática? É uma desordem da alma, da psique, né, da vida psicoemocional, que está aflorando organicamente, não é? E, inclusive, essa desordem psicoemocional, vamos dizer assim, pode alterar a produção, a modulação de neurotransmissores, pode gerar distúrbios intestinais, uma série de coisas. E às vezes o problema não é orgânico, não é? O orgânico só está sendo a ponta do iceberg, não é? E também, às vezes, como eu disse, uma desordem psicoemocional que se sistematizou, ela pode ter um fundo totalmente espiritual. Inclusive, no livro aí, a gente aprofunda a conversa nesse sentido. Por isso que eu considero essas desordens como sendo pneumopsicossomáticas, não é? Por exemplo, né, a Bíblia, assim, ela nos apresenta vários quadros de depressão, vários, né? A história tem lá Elias, Davi, mas talvez o quadro mais, assim, punk mesmo de depressão na Bíblia é o endemoniado de Gadara, não é? Ali você tem um cara que estava vivendo assim, nas últimas instâncias de um quadro depressivo. Veja bem, o cara morava no cemitério, quando ele era colocado em cadeias, ele despedaçava tudo. A Bíblia fala que ele andava pelos montes se ferindo, né? Inclusive, isso é muito comum, a gente lidar com quadros de automutilação. Quando uma pessoa começa a se automutilar, o que ela está dizendo? Ela está dizendo, olha, eu tenho um sofrimento interno, eu tenho uma dor que é tão grande que eu tento me consolar dessa dor psicoemocional, dessa dor moral, com sofrimento físico. É uma compensação. Isso aí eu acho que, inclusive, vale uma live, viu, pastor? Só para a gente falar de tentativa de autocontrole e mutilação. Sabe por quê? Isso, a gente vai continuar aqui, desculpa só interromper, mas isso é uma coisa que os adolescentes, inclusive, têm me perguntado muito e virou uma prática. Então, eu acho muito importante a gente falar disso, porque a gente tem uma geração que a depressão está chegando mais cedo, né? Exatamente, exatamente. Depressão hoje ela está acontecendo precocemente. Quer dizer, os alarmes estão soando, né? Tem uma desordem muito séria que está acontecendo aí que nós temos que dar atenção para ela. Então, mas veja bem, como esse quadro depressivo aí, você vai ver que o problema desse cara estava muito no campo da espiritualidade, não é? E a gente vê que Jesus atravessou aquela tempestade indo em direção a essa alma atormentada, né? Isso é importante a gente saber disso. Se você está num quadro depressivo terrível, você pode ter certeza que você passou a ser um objetivo missionário de Jesus. Jesus vai te alcançar, não é? Ele vai em direção a você. Então, eu estou colocando isso exatamente para a gente poder definir. Eu, quando defino a depressão, eu já dou para a depressão não só assim, uma conotação espiritual, porque às vezes tem
aí algumas causas que são espirituais, tem causas que são psicoemocionais, mas isso já evoluiu num quadro orgânico, não é? Ou seja, já cruzou essa linha do pneumo psicossomático, ou seja, essa desordem, esse estresse numa ação contínua já somatizou, ele já aflorou organicamente. Então, essa pessoa, vamos dizer, organicamente, ela já está debilitada e por isso que ela fica assim, tem uma incapacidade maior de reagir. Não é? Porque, assim, quando a gente fala sobre um quadro depressivo, a gente pode apresentar aqui uma faixa, né? Assim, que vai de um quadro leve até um quadro realmente pesado, Profundo, inclusive onde a pessoa chega até a desenvolver a síndrome do pânico, né? Que é, na minha maneira de ver, pelo menos na minha experiência de aconselhamento, vamos dizer, um quadro depressivo evoluído. Não é? Por exemplo, assim, para a gente até entender aqui, o que é uma síndrome do pânico? Né? Vem exatamente de um quadro de esfolamento psicoemocional. Né? A gente vê essa evolução. Né? Por exemplo, se analisando o que está acontecendo psicoemocionalmente com a pessoa, né? Às vezes começa ali numa insegurança, que às vezes é uma insegurança existencial, que vem que muitas vezes, normalmente essas coisas sempre estão ligadas com o sistema familiar, com fragmentação familiar, não é? Então, pessoas, por exemplo, que cresceram sem o referencial de pai e mãe, essas pessoas normalmente elas são muito mais desprotegidas, elas têm muito mais desvantagens na vida. É muito comum a gente ver hoje, exatamente, por exemplo, a pessoa fruto de um divórcio precoce, né? Então o pai foi embora. Quando o pai vai embora, quer dizer, ela perdeu o pai. Aí agora a mãe vai ter que, coitada, se desdobrar para trabalhar, para poder sustentar a família. Então, depois de perder o pai, ela também está perdendo a mãe. Aí quem vai cuidar dessa criança? Muitas vezes quem está cuidando dessa criança é um abusador, infelizmente. Não é? Então, aí você já começa precocemente, é o que a gente chama a síndrome da infância desprotegida. É uma criança que já está num contexto de uma infância desprotegida, às vezes sofrendo abusos, sofrendo hostilidades, que ela jamais deveria passar por isso. Então, isso vai cavando o quê? Uma insegurança existencial. Essa insegurança existencial começa a produzir medo. O medo gera ansiedade. Né? Então, a questão de entender a ansiedade é muito importante num quadro depressivo. Porque a ansiedade, vamos dizer assim, tem uma ansiedade que eu diria que ela é até positiva, né? Gera aquela adrenalina para a gente enfrentar as dificuldades da vida, etc. Mas tem uma ansiedade que ela começa a te empurrar para um processo de desgaste, de esfolamento psicoemocional, não é? E esse esfolamento psicoemocional, esse estresse interno numa ação contínua, né? Isso vai gerando um desgaste que produz fadiga. Quer dizer, quando uma pessoa ela já está entrando na fadiga, organicamente o corpo dela, o organismo dela já está emitindo sinais. Olha, eu estou aqui sobrecarregado, você vê que o organismo já está pedindo arrego, ela já acorda cansada, né? E essa fadiga acaba evoluindo, então, sendo substituída aí por um colapso depressivo, que é quando realmente as funções orgânicas da pessoa estão seriamente debilitadas e esse quadro depressivo, como eu estava falando, ele pode evoluir numa síndrome do pânico, né? Então, assim, esse processo que a ansiedade gera, né, da pessoa estar pré-ocupada, ocupada, pós-ocupada, se desgastando, não é? Assim, num estado interno de sofrimento, esse esfolamento psicoemocional, ele vai se generalizando. Não é? Para você assim, entender a síndrome do pânico, é mais ou menos isso. Até eu gosto de explicar organicamente
né? Porque quando a gente faz analogias do emocional e do orgânico, fica mais fácil da gente entender, né? Você vê, qual que é o maior órgão do ser humano? É a pele, né? A pele é o maior órgão. A pele, ela exerce várias funções, né? Talvez a principal função da pele é dosar a nossa sensibilidade, né? Ela dosa a sensibilidade. Por exemplo, você vê que é até um órgão inteligente. Se você faz muito trabalho manual, o que a sua pele produz? Um calo, não é? Veja bem, porque você está sempre se esforçando ali, então ela vai produzir um calo. Esse calo vai tirar a sua sensibilidade. Emocionalmente é a mesma coisa. Tem áreas que a gente caleja. Imagina um cirurgião que, se ele vê sangue, ele desmaia. Não dá, o cara tem que calejar naquela área, Realmente. né? E de outra forma, vamos dizer, se a pessoa esfola, vamos dizer, estava correndo, tropeçou, caiu e arrancou a pele do joelho. Quando você tira a pele do seu corpo, você tirou a pele, os nervos ficam aflorados. Então, assim como o calo te leva a perder a sensibilidade, o esfolamento multiplica a sua sensibilidade. Não é? Então, a pessoa fica hipersensível, fica melindrosa. E isso acontece emocionalmente, não é? A E partir aí, de às vezes as pessoas frustrações, acham, ansiedade. às vezes as pessoas acham que é só mimimi, né? Mas na E verdade a não pessoa é. realmente tem um nível de sensibilidade maior. Isso. Por exemplo, eu acho que todos nós aqui já nos relacionamos com pessoas que, às vezes, assim, você tem que ter todo cuidado com elas, porque uma palavrinha a mais ou a menos afeta profundamente a pessoa, azedou tudo. Não é? E às vezes a gente até assim rotula essas pessoas de problemáticas e tal, mas olha, a gente tem que olhar para essas pessoas assim com muita misericórdia, com muita sensibilidade, não é? Porque às vezes a pessoa está exatamente nesse processo, que é um processo de esfolamento psicoemocional. É como, por exemplo, eu não sei se você já visitou a ala de queimados de uma UTI, né? Imagina, você chega lá numa UTI de queimados, a pessoa sofreu 60% do corpo dela foi queimado. Quer dizer, puxa vida, essa pessoa perdeu a pele. Ela perdeu a pele. Então, para você lidar com ela, olha, você tem que ter muita técnica, você tem que ter assim, você tem que saber até como encostar nela, não é? E o que ocorre na síndrome do pânico é exato. O que é o pânico? É um processo generalizado de esfolamento psicoemocional, não é? Então essa pessoa, ela foi gerando essa hipersensibilidade. Toda pessoa que gerou uma hipersensibilidade, uma das tendências dela é o isolamento. A pessoa tende a se isolar. Por quê? Né? Imagina se você está com o dedo machucado, vai entrar num ônibus cheio. Né? Imagina o medo que você não está de alguém pisar no seu dedo. A tendência é tirar o dedo. Né? Então, é você isolar. Isso é um mecanismo de sobrevivência. Não é? Então, o que normalmente a pessoa com a síndrome do pânico ela vai fazer? Ela vai entrar lá para um quarto escuro, não é? Às vezes até acender a luz dói. Né? Uma folha que cai, parece que o mundo está acabando. Não é? Por quê? Porque ela está tão esfolada, existe assim um sofrimento interior tão agudo que essa pessoa quer se isolar de tudo e de todos. Inclusive, isso daqui muitas vezes até funciona como a antessala até para o suicídio, uma coisa mais séria. E aqui entra também assim muitos ataques que são espirituais. Eu já atendi vários casos assim, né, da pessoa até desenvolver uma esquizofrenia, mas o quadro de esquizofrenia, inclusive, é uma coisa interessante de conversar, mas ele está muito ligado com a espiritualidade. Quando a pessoa começa a ouvir vozes, não é? Inclusive vozes nessa direção, olha, tira a sua vida, a única maneira de você lidar com esse sofrimento é tirando a sua vida. Não é? Eu atendi um rapaz assim, veja bem, ele nesse processo ele chegou a se esfaquear 7 vezes, não é? Num processo assim de síndrome de pânico. Quando eu o atendi, e graças a Deus assim, né, ele sobreviveu, né?
E assim, Deus fez uma revolução na vida desse rapaz. Mas eu assustei, quando ele levantou a blusa, assim, mostrando o abdômen dele, né? Ele tinha enfiado a faca 7 vezes no abdômen, num processo de síndrome do pânico, misturado com esquizofrenia, mas uma coisa assim, totalmente espiritual, né? Assim, para a gente analisar isso seria uma conversa mais longa. Mas só para ilustrar aqui, assim, o que a gente de fato, como que a gente de fato define assim um quadro depressivo? É quando você cruzou a linha do psique emocional, a coisa já somatizou, já aflorou organicamente. A palavra soma no grego quer dizer corpo, né? Aflorou fisicamente. E veja bem, a depressão não é o último furo. Um quadro depressivo pode evoluir, não é, em outras psicopatias aí, mas que eu diria que já tem uma interferência muito espiritual mesmo, né? Sim, até mesmo porque na depressão a gente vê uma série de feridas, né, pastor? Uma série de feridas. A pessoa Sim, depressiva, muito normalmente, ela tem um nível de insatisfação altíssimo consigo mesma, com o que a rodeia, com o que está acontecendo na própria vida. E automaticamente vem a ingratidão, né? Porque ela não consegue ver nada de bom naquilo que a cerca. Eu acredito que a síndrome do pânico também, ela tem alguns níveis, tá? Porque ela pode começar, lógico, no quadro de ansiedade, mas eu tive síndrome do pânico e o último estágio da síndrome do pânico foi o isolamento. Mas no começo eu conseguia conviver com as pessoas, ter uma crise e as pessoas não perceberem. Por quê? entendo. Porque eu fazia de conta que estava tudo bem, mas dentro de mim parecia que o teto ia cair, aí eu ia morrer, ia Sim, acontecer alguma coisa. Isso foi evoluindo, né? Então, no começo, eu conseguia disfarçar, daqui a pouco eu começava a tremer, daqui a pouco eu catava minhas coisas e ia embora. E aí, o último estágio do pânico foi esse estágio do isolamento. Importante colocar as formas que as pessoas se maltratam, porque às vezes não vem uma mutilação explícita, como é o caso desse rapaz que se mutilava, mas vem outros tipos de deteriorização do organismo que a gente acaba fazendo, às vezes muito por conta do quadro, mas que é uma mutilação da mesma forma. Como ou comer muito, ou não comer nada, ou dormir muito, ou não dormir nada, ou se entupir de remédios para dormir, sim, consumir coisas que vão afetando aquele quadro. Eu falo muito das redes sociais, porque na época que eu fiquei em depressão, eu tive que sair das redes sociais. Porque tudo que eu via me afetava muito mais, porque eu era uma pessoa com sensibilidade já muito aflorada. Então, a depressão, ela pode, inclusive, caminhar durante muito tempo junto com esse quadro de síndrome do pânico, né? Eu cheguei num nível que, para mim, foi dado o sim, diagnóstico de depressão profunda, né? E eu, inclusive, não tirei a minha vida porque eu cresci num lar cristão, né? E eu lembro de tudo que era ensinado a respeito do destino de um suicida. Então, eu sabia que se eu fosse, não teria mais volta, que eu não tinha aquele direito. Mas por muitas vezes eu pensei, inclusive eu era sugestionada, né? Porque quando a Bíblia diz que os atormentadores, os verdugos, se alimentam, né, dessa falta de perdão e de toda essa isso. dor, né? Então eu ia, por exemplo, pegar um trem e eu era sugestionada a me jogar de frente do trem, porque a minha vida não valia nada mesmo, porque nada estava É, bom. E de repente você vai ali fazer uma comida e você vê uma faca e você é sugestionado a cortar os pulsos. Você vê uma tesoura. Então, isso é um quadro que evolui assim de uma forma. A minha definição para a depressão mais rasa, numa frase só, é dizer que uma pessoa com depressão ela teve uma morte antecipada. Que o corpo dela está aqui, mas a alma dela morreu. É como se você realmente, o seu sim, corpo tivesse, fosse um é, zumbi, né? O seu corpo está aqui, mas a sua alma já foi. E para muitas pessoas, essa alma não tem recuperação, né? Porque não buscam os caminhos certos, não busca aquele que pode restaurar toda essa fragmentação que passa da alma e vem para o físico. Então,
Nessa época eu também desenvolvi a psoríase, alguns problemas na pele mesmo, que somatizavam por conta Isso. dessa depressão, dessa síndrome do pânico, feridas que se exteriorizaram. Então, isso tudo é muito sério, mas aparentemente, olha que interessante, as pessoas achavam que eu estava no auge da minha forma física e da minha beleza. Olha, Porque nessa época, inclusive, eu treinava, fazia foto, estava sempre com o corpo em cima, super definida, mas isso tudo, inclusive, partiu para uma doença chamada vigorexia, que é o fato de você achar que você nunca está bom o suficiente fisicamente, definido o suficiente, mas já oriundo de uma depressão, né? Então as pessoas entendo. olhavam e viam esse quadro de uma forma porque eu tentava e me esforçava muito para socialmente continuar a minha vida. Até a hora que isso parou, né? Quando você não trata, é importante a gente colocar isso, porque eu tinha um preconceito muito grande. E olha que a minha geração, uma geração ainda anterior à de vocês, a dos meus pais, e eu tinha esse preconceito. Eu achava que se eu fosse num psicólogo, num psiquiatra, eu estaria assinando o meu atestado de loucura e não procurando ajuda, né? Então, fui procurar ajuda aos 48 do segundo tempo, quando já não dava mais, quando na verdade, quando a gente começa a perceber alguns indícios, né, de depressão, essa insatisfação que acompanha você desde a hora que você acorda, né? Que você já acorda assim, meu Deus, por que que eu acordei? Por que que eu não morri? Isso já começa, né? O porquê que eu existo, né? Essas questões existenciais que começam Sim, a aparecer no nosso dia a dia, é importante que já seja averiguado o que lá para trás não foi tratado, ou o que lá para trás foi disfuncional, exatamente. né? O que lá para trás vem trazendo essa carga que culmina. Inclusive, durante esse período de depressão profunda, o Senhor me levou a entender momentos da minha vida que eu fugi do quadro. Então, ou seja, o quadro ele ia se encaminhar para uma depressão mais profunda se eu não tivesse tomado algumas mudanças de rotina. E eu tomei essas mudanças de rotina na época baseadas em mim mesma e não nele. Por isso elas não se sustentaram. Tá? Então é importante também a gente analisar isso. Então o Senhor me mostrou duas épocas da minha vida que eu vi que o bicho estava pegando, que a coisa não estava boa. E aí, o problema é meu trabalho. Coloquei insatisfação no trabalho e saí de um lugar que eu estava há 5 anos, fui para outro lugar completamente diferente. Numa outra época da vida, o problema é um relacionamento. Sempre terceirizando o problema, né? Sim. Nunca eu era o problema. E aí mudei também a rotina de novo, isso deu uma mudada. Então chegou numa hora que o senhor me afunilou. Tipo assim, você não consegue mudar de relacionamento agora, não consegue mudar de trabalho, e aí a gente vai ter que ter essa conversa que a gente deveria ter tido alguns anos É. atrás, né? E muita gente estoura exatamente porque durante a vida vai tendo esses indícios, não presta atenção, não olha para si mesmo. Uma coisa que eu aprendi com isso foi olhar para mim. E essa é uma das partes mais difíceis. Assumir a culpa, né? Como que eu vou Isso. perdoar se eu nem mesmo assumo A a culpa? mudança começa em nós, né? Exatamente. Então, Sempre quando você começa a pensar que a sua solução está fora de você, você Uhum, já está com o mapa errado, né? exatamente. A solução está dentro da gente, né? E é até interessante isso que você falou, né? Porque eu gosto ali do o Salmo 30, né? Quando o salmista fala assim que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria, não é? Então, veja bem, lógico, essas crises circunstanciais, todos nós, né, somos participantes de situações onde Uhum. a gente sofre, situações difíceis, né, onde a gente derrama muitas lágrimas. Só que veja bem que a Bíblia, sabiamente, ela coloca um limite para a tristeza. Fala assim, ó, o Sim. choro pode durar uma noite. Uma noite, beleza, faz parte, é uma crise circunstancial. Mas fala assim, mas a alegria vem pela manhã. Então tem Tem que um passar, limite. né? O problema
é quando, ao invés do choro durar uma noite, ele vai se estendendo por semanas, meses, anos, não Uhum. é? Esse negócio já não para mais, se tornou uma coisa ininterrupta. Quer dizer, a pessoa já Uhum. não descansa. É interessante que, casando com esse texto, né, tem um versículo que fala assim, que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. Veja bem que muitas vezes, o que destrói essa alegria da manhã? Né? O renovar da misericórdia, a alegria da manhã, tem muito a ver com uma noite de descanso, essa capacidade da gente aprender a descansar nas nossas noites emocionais, né? E saber lidar realmente com essas crises, né? Assim, uma coisa que eu sempre, assim, às vezes gosto de abordar, não é? Porque quando essa tristeza começa a se estender, né, continuamente, Uhum. não é? Noites, semanas, meses, anos, né? Quer dizer, algo está errado. Mas o pior não é só aquilo que está errado, mas como é que nós estamos lidando com aquilo que está errado e que está impondo, vamos dizer assim, um padrão de sobrevivência, um padrão de Uhum. opressão, né? E, Sim. infelizmente, hoje, o que ocorre? Nós temos assim uma infinidade de mecanismos de compensação para suprimir os problemas. Né? Uhum. Inclusive, assim, no livro, eu falo sobre 4 mecanismos. Né? A gente fala lá sobre essa questão da supressão da dor emocional. Quer dizer, ao invés de você entender assim a dor como um sintoma que está te chamando para um tratamento, a gente tenta o quê? Calar a dor. Não é? Mas é Exatamente. importante entender que a dor, toda dor, é sintoma que existe alguma desordem. Não adianta só Uhum. você querer narcotizar a dor, você tem que lidar com a desordem. Então, quando você suprime a dor, vamos dizer assim, é a terapia burra. Além de você não lidar com a desordem que você tem que lidar, vamos dizer, você está abafando, você está calando o mecanismo de alerta. A dor nada mais é do que um mecanismo de alerta. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre supressão da dor emocional, que é a compensação, ou supressão da culpa, que é a cauterização da consciência, não é? Uhum. Também a supressão do medo, né, que é a fuga, ou a supressão do mau humor aí com as drogas, são mecanismos, às vezes, que a gente está usando para, ao invés de resolver o que a gente tem que resolver, nós estamos silenciando o mecanismo de alerta. Então, por exemplo, o que é a compensação, essa supressão da dor emocional? É você tentar se sentir melhor sem corrigir a causa real do problema. Vamos dizer, compensando o mal-estar com algum comportamento compulsivo baseado em diversão, distração, recompensa, Compras. né, compras, Uhum. aí vem, né? Uhum. Além disso, esse é o princípio ativo do vício, né? Porque essas Uhum. coisas, elas funcionam como aspirinas emocionais, elas trazem ali um alívio momentâneo, mas elas, a longo prazo, vão alimentar muitos outros transtornos, né? Você vê, Sim. a supressão da culpa, que eu acho uma coisa muito séria hoje, não é? Porque hoje a gente está vivendo numa sociedade assim amoral, né? As pessoas não querem verdades absolutas mais, Uhum. não é? Então você constrói a sua verdade, né? E então aí vem o quê? A cauterização da consciência. O que é a consciência? É a lei moral de Deus escrita nos nossos corações, não é? Testificando o que é certo, o que é errado. Então, o que é a cauterização da consciência? Ao invés de você corrigir o que está errado, simplesmente nós começamos a chamar o errado de certo. Não é? Então, essa tem sido uma das principais marcas dessa geração, que é a Dessa inversão de geração. valores. É Uhum. bem menos trabalhoso aceitar o errado como certo do que você corrigir determinados desvios
de conduta e identidade. Então, a pessoa fala, não, isso para mim é o certo, pronto, e acabou. Só que ela está cruzando linhas ali que eu vou te falar, as consequências vão ser sérias, né? Quer dizer, vai vir o banquete das consequências, não é? Então, também, por exemplo, essa supressão do medo, que eu acho que, inclusive, isso aumentou muito nesses dias. Você vê como que até a mídia politizou tanto essa pandemia, disseminou tanto medo, tanto pânico, trouxe pânico. Trouxe pânico. Entendeu? Uma coisa que poderia ter sido contornada com muito mais sabedoria, de uma forma muito mais construtiva, na verdade, assim, tem gente que está apavorada, né? E não deveria, né? E qual que é o problema? Exatamente. E qual que é o problema de você espalhar medo? Porque, veja bem, todos nós temos medo, né? A questão não é ter ou não ter medo. Até um certo ponto é bom, né? Isso, ele é protetivo, né? Agora, a questão também é você saber enfrentar o medo, né? Não deixar que o medo te paralise. Isso é o que realmente define a coragem e determina o sucesso emocional de uma pessoa. É você enfrentar aqueles medos que precisam de ser enfrentados, né? O problema de fugir é que você começa o quê? Retardar a solução, né? Podendo, às vezes, até se afastar definitivamente dela. Então, existem muitas maneiras de fugir, né? Como a gente, até o suicídio. No fundo, o que é o suicídio? É uma fuga, né? Não é? Então, existem muitas fugas. A fuga, ela reforça o fracasso, impõe uma posição de refém em que nós mesmos começamos a construir o nosso próprio cativeiro, não é? O pânico não deixa de ser isso também, né? É uma das prisões mais terríveis que tem, né? E também, assim, um outro mecanismo que eu acho que é importante colocar, aqui entra a supressão do mau humor, que são as drogas, que isso aqui também está muito em voga nos nossos dias, né? Então, esse também, Juliana, tem sido assim, um caminho que muitos preferem optar quando enfrentam as crises. É a lei do menor esforço e do maior prazer, né? E é dessa forma que muitos desenvolvem, às vezes, uma personalidade volátil, uma vontade flácida. Porque, veja bem, quando você está numa crise circunstancial, como é que você vai enfrentar essa crise, essa dificuldade? O que é mais fácil? Você tomar uma droga de efeito imediato ou enfrentar aquilo que você tem que enfrentar, não é? Eu gosto muito desse provérbio, né? Que fala assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Então, hoje nós vivemos essa, vamos dizer assim, na era do relaxamento, desse comodismo mórbido, e isso é um veneno para a alma, né? As pessoas, elas estão desaprendendo a reagir, a enfrentar, não é? Inclusive, então, pastor, eu já ouvi muito falar sobre isso, e a minha opinião a respeito, inclusive, de remédios, que hoje é a solução que muita gente procura, é que pode ser que em um momento você esteja tão fragilizado que você precise, durante um tempo, para que você possa tratar aquilo que está disfuncional dentro de você. Porque se você só tomar um remédio e não tratar aquilo que está disfuncional dentro de você, você vai se tornar um dependente, porque não vai resolver o teu problema, e aquelas questões vão continuar, né? Isso, esse é o grande problema, porque às vezes você está, vamos dizer assim, lidando com os efeitos colaterais sem interagir com as verdadeiras causas. Com as causas. Então, você está medicalizando sintomas. Quando você só medicaliza sintomas, qual que é o perigo disso? Isso pode te julgar numa camisa de forças química, não é? Porque a gente sabe que esses remedinhos aí, eles já vêm com uma faixa preta, né? Inclusive, alguns deles, dependendo do organismo da pessoa, causam os sintomas que supostamente eles deveriam combater, né? O que é sério, tem
hoje assim tem os distúrbios psiquiátricos medicamentosos, que eles estão sendo causados pelos medicamentos. Nós não podemos nos esquecer disso. Muito Mas importante. esse é o problema, assim, ao invés da gente ensinar as pessoas a reagir, posicionar, enfrentar, né, desenvolver proatividade, né, diante dos conflitos, das crises circunstanciais, você chega e dá um sossega-leão pro cara. Né? Mas Então, é o problema dessa geração, pastor. Eu acho que a geração atual, que é essa geração que veio depois de mim, isso é gritante. Ensinam as pessoas a serem assim. Ensinam as pessoas a não saberem qual o papel do homem, qual o papel da mulher, qual que é a nossa reação a diversas coisas que vão acontecer na vida. Então, é a geração mimada, né? Tem tudo em compensação do pouco tempo que consegue ter com os pais. Não sabem ouvir não. Não sabem elaborar um não desde criança. Isso depois reflete na adolescência e na fase adulta. E a chave disso tudo, sabe, Juliana, é a intolerância à dor, aquilo que a gente estava falando no início. Não é? Assim, um dos principais aspectos da maturidade é você saber lidar com a dor. Não é? Como eu coloquei até esses 4 pontos, exatamente porque são formas negativas de você interagir com a dor. E a questão é que a dor, ela não é o problema. Ela só alerta em relação ao problema. Da mesma forma, acontece também com a culpa, com o medo. Todos esses instintos, vamos dizer assim, são um engenhoso sistema de proteção e autopreservação. Se nós entendemos a verdadeira mensagem que esses instintos estão, vamos dizer, nos comunicando e nós tomarmos as devidas providências, a vida vai seguir o seu curso natural. Então, a dor, ela aponta para feridas que precisam ser curadas e estruturas que precisam ser reparadas. Ela nos ajuda a entender a desordem. E, instintivamente, ela nos empurra em direção à cura. Eu costumo dizer que a dor é terapêutica. Não é? Até tive que fazer agora um tratamento de dente, né? Deu um abscessozinho aqui no meu dente e tal. Né? Falei, puxa vida, tem um sintoma aqui. Não adianta só eu tomar um anti-inflamatório. Né? Então, tive que ir, não é? Remover ali, fazer tratamento de canal, essas coisas todas. Então, se o seu dente está doendo, o problema não é a dor. Não é, vou tomar aqui como é que fala? Um remédio para dor. Né? Um analgésico. Um analgésico. Não, você tem que lidar com a causa da infecção, a desordem que está ali. Não é? E esse é o problema. Hoje em dia só tratam dos sintomas e não das causas. Né? Isso. E lidar com a desordem, às vezes, dói, é um momento que você tem que ter coragem. Que dói mesmo, viu? O ser humano não quer lidar com a desordem. Exatamente. Dói mesmo. Por exemplo, muitos quadros de depressão, às vezes, eles estão ancorados em orfandade, não é? Essa insegurança existencial. Outros, por exemplo, numa experiência de aborto voluntário, né? A mulher passou por essa experiência crítica de assassinar um filho. Aquilo foi devastador, aquilo destruiu a alma dela por dentro. Né? Eu já atendi casos assim, rapaz, é impressionante o sofrimento da pessoa a partir disso. Então, e às vezes ela não quer enfrentar aquilo, ela não quer expor o seu coração. Abusos também. Eu já atendi mulheres com quadro gravíssimos de depressão. Eu lembro de uma mulher, inclusive, com 35 anos, casada, mãe, que pela primeira vez ela conseguiu falar que foi abusada aos 5, 6 anos de idade. Era uma dor que ela carregava há 30 anos e nunca pôs para fora aquilo. Imagina o estrago que essa infecção não fez no desenvolvimento psicoemocional dela. Entende? Então, assim, isso que a gente tem que estar muito atento, né, quando a gente lida com um quadro depressivo, porque tem uma construção ali.
não é? Assim, e Tem uma aliás, causa, né? Precisa ser isso, eu identificado. gosto desse conceito, quando eu falo até raízes da depressão, Uhum. porque raiz é uma coisa dinâmica, é uma construção, é uma coisa crescente, não é? Para você desconstruir um quadro depressivo, você tem que entender como que ele foi construído. Quais são os Exatamente. fatores que sobrepuseram, às vezes, ao longo de anos. Às vezes você está lidando com uma questão, Juliana, que durou décadas, não é? Até a coisa estourar mesmo, assim, numa situação mais séria, não é? Até psicossomaticamente, né? Puxa Uhum. vida, aquilo levou décadas. Então, a gente tem que ir realmente nas raízes, na gênesis dessas construções aí, não é? Propondo mudanças que demandam muita coragem. Investigar, analisar, não desistir, né? Eu sei que assim, né? Eu sempre falo isso, que a perseverança, ela é muito importante nesse processo. Por quê? Quando se está em depressão, não existe dia bom. Existe dia mais ou menos e dia ruim. E o dia ruim, às vezes, tende a arrastar outros dias ruins. Então, É, quando você começa a evoluir, de ter dias mais ou menos do que tão ruins, e você tem um dia ruim, a pessoa tende a querer desistir. Então, como é um processo muito longo, é um processo muito dolorido. Eu lembro que no meio desse processo, tinha dias que Deus queria tocar em algumas áreas que eu falava, hoje eu não aguento, não. Hoje não dá para mim. Porque mexia muito, tinha muitas crenças elaboradas que não eram reais. Então, isso. tudo E isso. você sabe até, Juliana, assim, Hum, que é muito interessante a gente lidar com determinados sofismas, né? Isso que uhum, você fala, porque tem dia que a pessoa, lógico, que a pessoa tem que saber respeitar a limitação uhum, dela, o limite dela. Mas é comum, às vezes, a pessoa se bloquear e falar: não, isso aqui eu não consigo, isso aqui eu não posso, eu não exatamente. consigo perdoar essa pessoa, eu não consigo lidar com essa situação. Olha, e às vezes isso não é uma verdade. Às vezes a pessoa está se enclausurando num raciocínio, uma crença irracional que está algemando ela. E ela pode sim, ela consegue sim, não é? E Sim, aí que entra o favor de Deus, que vai ser o grande diferencial, né? sim. Sim, eu acho que tudo faz sentido quando a gente entende principalmente o perdão dele e os nos perdoar e perdoar o outro. Mas é definitivamente um processo. Eu já tive questões que eu demorei 3 anos para perdoar. Todo dia eu perdoava profeticamente, liberava até o dia que aquilo se resolveu. Pastor, eu quero muito te agradecer o teu tempo. Eu acho que a gente só começou e as pessoas perguntam muito sobre esse assunto. É um assunto que é muito abrangente É verdade. e queria muito já deixar o convite para se dentro desse mês a gente conseguir fazer mais algumas sessões, aprofundar um pouco mais esse assunto e inclusive falar de depressão dentro da igreja. Depressão no meio cristão, que eu acho que é o É. maior tabu quando o assunto é Mas você depressão. sabe que a minha experiência é dentro da igreja, né? A minha Lidando também. com aconselhamento. Inclusive, a A gente minha tem um também. curso que é o módulo 2 da IFOL, né? Tem o módulo 2 da IFOL, que a gente é a aula sobre raízes da O módulo depressão e 2 dinâmica da personalidade. o módulo 2 da IFOL já está disponível online também? Também, já está Tá. EAD, ensino à distância, online, já está Antes disponível eu lembro, também. eu tentei fazer IFOL, é um parto para a gente sair daqui de São Paulo e ir estudar lá na Jocum, tá? Principalmente quem tem trabalho fixo aqui, não tem só a vida missionária e etc. É, eu vi e é muito importante divulgar para quem cuida de pessoas, para quem quer. Eu não fui fazer curso para cuidar de pessoas, não, viu? Fui fazer curso